Olá, empreendedor, empreendedora, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Gerando Empreendedores do Empresário Inquebrável, e a gente vai trazer realmente um conteúdo de muito valor para você. Para você que ainda tem dificuldade de administrar a sua empresa, não consegue controlar muito bem o seu negócio, ele não está do jeito que você quer, você não consegue expandir ele, você não tem tempo às vezes para fazer mais nada, nem para a família, nem para você mesmo, enfim, uma série de situações que estão impedindo de você ser extremamente feliz e próspero com o teu negócio. Hoje nós temos uma aula muito especial, até porque 50% das empresas quebram, e nós estamos trabalhando aqui para te transformar num empresário inquebrável, num empresário com conhecimento que pode expandir os seus negócios, mas também ter qualidade de vida, ter tempo para a família, ter lucratividade e poder realmente ter sucesso. Bom, eu sou Altair Alves, sou sócio da Soluzione Contábil, sócio fundador da Soluzione, sou idealizador do Gerando Empreendedores, hoje o maior canal de contabilidade e negócios aqui do Brasil. A gente também tem o treinamento Empresário Inquebrável, que tem ajudado já centenas e centenas de empresários em todo o Brasil. Realmente a transformação está acontecendo e eu fico muito feliz de poder ter você aqui, porque eu tenho certeza que depois dessa aula você vai estar alinhado com vários conceitos importantes para melhorar a tua empresa e realmente ter resultado. Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui para a gente começar a conversar. Então, assim, o que eu mais escuto hoje é: Altair, eu não consigo administrar a minha empresa da forma que eu quero. Eu tenho muitas dificuldades, eu olho assim, parece que a empresa de todo mundo é certa, parece que a empresa de todo mundo consegue prosperar, mas infelizmente a minha não vai para frente da forma que eu queria. Eu estou sempre no mesmo problema. Quando eu consigo montar uma equipe, eu perco uma ou duas pessoas, volto atrás. Às vezes eu preciso passar horas e horas trabalhando todos os dias, 14, 15, 16 horas, e não tenho resultado. Então eu não consigo administrar a minha empresa da forma que eu quero. Mas você pode ficar tranquilo, tá? Até porque, deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui. Deixa eu só virar aqui, só um minutinho. Bom, olha só isso. Nós temos hoje 21 milhões de empresas ativas no Brasil e mais de 50 milhões de empreendedores. Então, assim, você não está sozinho, você está num grande grupo, e um grupo que, infelizmente, 50% dessas 21 milhões de CNPJs ativos hoje, com 5 anos eles vão quebrar. Mas, Altair, se todo mundo sabe, né, que por que as empresas quebram, as dificuldades que as empresas enfrentam, por que as empresas não param de quebrar? Porque poucos empreendedores buscam conhecimento, poucos empreendedores querem se capacitar. Muitos empreendedores ainda estão vivendo ainda um mundo de crenças, um mundo de coisas que ele precisa realmente sair dali para ter resultado. Mas o legal de tudo isso, que tudo que eu vou trazer aqui, com certeza, a partir de amanhã, você está vendo esse vídeo hoje, a partir de amanhã sua empresa já pode começar a mudar, já pode começar a ter um resultado extremamente diferente, porque eu vou trazer para você aqui conteúdo de extremo valor. Agora, olha só, quando você começa a empreender, você tem um modelo mental, tá? Você tem um modelo da forma que você pensa, que foi construído durante toda a sua vida, né? O modelo mental, você não obtém ele da noite para o dia. Não é uma coisa que você simplesmente dorme e acorda pensando diferente. Não. São uma série, né, um conjunto de ações e de comportamentos que você vem trazendo durante o ano, e que 1 ano, 2, 3, 10, a vida inteira, que forma quem você é. Deixa eu tomar água aqui. E aí o que acontece? Quando você vem empreender, eu costumo dizer que você sai, né? Você passa para o outro lado da mesa. E quando você passa para o outro lado da mesa, as suas atitudes precisam ser muito diferentes, sabe por quê? Quando você está dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura já estabelecida, uma estrutura grande, com uma organização, com processo, com metodologia, com grandes profissionais, você é apenas mais um ali que está colaborando com aquilo que você sabe, com aquilo que você entende. Quando você abre a tua empresa, você é o protagonista agora. Agora você senta em várias cadeiras. Você tem que pensar sobre marketing, você tem que pensar sobre venda, você tem que pensar sobre o operacional, você tem que pensar como você administrar o pessoal da tua empresa, como você cresce, como você treina. Então, uma série de coisas que de verdade é um grande desafio mesmo, e por isso que as empresas quebram. Por quê? Porque, infelizmente, conteúdos como o nosso, não chega aos empreendedores. Por quê? Porque eles não sabem nem que existem, às vezes, pessoas que estão dispostas a ensinar, a ajudar eles a não quebrarem. E aí tem uma outra coisa, que é o modelo mental de crenças.
Eles vêm com um modelo de crença que muitas vezes atrapalha esses empreendedores a entenderem vários conceitos que eu vou trazer aqui nessa aula para você, mas principalmente a questão do protagonismo, que ele é o responsável por criar todo o resultado. Porque lá na empresa onde ele trabalhava, onde ele era um funcionário, ou ele era um funcionário público, ou um funcionário de empresa privada, ele fazia parte do processo. Agora ele é o gestor, o guardião desse processo. E aí, qual a dificuldade que ele enfrenta para tudo isso? Realmente é muito grande. E aí você começa a ter que trabalhar principalmente o merecimento, ou seja, a sua autoestima. Porque uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, elas tentam agradar todo mundo, mas não precisa se preocupar em agradar todo mundo, tá? Você precisa se preocupar em fazer a coisa certa, em saber lidar com as pessoas, entender de pessoas, para que você possa fazer uma boa gestão pessoal. Ninguém, primeiro, nasce sabendo tudo. E as pessoas também estão dispostas a viver esse momento empreendedor com você. Você tem que entender isso. Agora, a grande questão é que você precisa se desenvolver sempre. Então, o empreendedor não pode ser uma pessoa acomodada, não pode ser uma pessoa que de verdade não vai fazer o papel dele. Por quê? Porque as pessoas vão esperar o impulsionamento da tua parte. Se tem uma pessoa que mais precisa querer e trabalhar para o crescimento da tua empresa, é você. E isso não quer dizer que você precisa trabalhar mais do que todo mundo, mas a sua intenção, o seu comando, as suas ações precisam realmente demonstrar tudo isso para as pessoas. E aí, o que você precisa aprender? Olha só, você entende que, como você está vendo essa escada aqui, aqui é a vida do empreendedor. É o quê? É uma linha de conhecimento, é uma curva de conhecimento, uma escada de conhecimento que cada dia que passa você vai ficando com mais conhecimento, com mais sabedoria e vai conseguindo administrar melhor o teu negócio. Agora, grande parte dos empreendedores que iniciam no negócio, eles não entendem, por exemplo, que a vida é isso aqui, ó, é uma escada. Sabia que tem muita gente que tem ainda a crença que a vida é uma roda gigante, que você precisa... você sobe, depois você desce, você sobe, você desce. Isso aí é enquanto você não sabe o que precisa fazer. Isso é uma curva de aprendizado, né? Você está fazendo. Enquanto você não sabe. Quando você aprende o que fazer, quando você amadurece, quando você estuda, quando você busca conhecimento, você começa a andar numa crescente, ou seja, você começa a subir uma escada rumo ao teu objetivo, rumo ao teu sucesso. Eu tenho um gráfico dentro do treinamento Empresário Inquebrável que eu mostro para você que o aumento que você tem do teu foco, né, naquilo que você determinou, com a habilidade de falar não para outras milhares de coisas que vão aparecer, te levam ao teu objetivo, que é essa escada aqui, te leva ao objetivo que é o sucesso. Agora, você não sabe disso, você não sabe que as dores que você vai enfrentar vão te levar a querer desistir, vão querer te levar a buscar um atalho, a buscar um sócio que você não precisa, a buscar... de repente, e alocar os seus recursos em lugares que você não deveria alocar. Tudo isso você vai fazer pela ação, né? Pela reação, na verdade, do medo, da insegurança e de não saber o caminho. E aí você erra várias vezes, por isso que você sobe e desce. Por isso que as pessoas falam assim, a vida é uma roda gigante. Não, se você é íntegro, se você faz as coisas corretamente, se você busca aprender, busca se desenvolver e você faz as coisas sempre com muito planejamento, aprendendo a gestão do teu negócio e tocando o barco da forma que ele tem que ser, o que acontece? A tua vida é isso aí que eu estou te mostrando. A vida é uma escada. Você sobe essa escada aí, ó, e vai embora. E para lá em cima. Você não precisa descer. Você só desce se você erra. Você já viu alguém terminar o ensino médio, terminar o ensino médio, passar para uma faculdade e depois, no segundo ou terceiro ano, voltar para fazer o ensino médio de novo? Não faz sentido. Você só volta quando você repete, quando você não aprende a lição. Então, à medida que você vai aprendendo e vai colocando tudo isso em prática, você muda a sua vida e a sua vida passa a ser uma escada e não precisa ser uma roda gigante. Isso também é uma crença, né? Que a vida é uma roda gigante. Não, a vida é uma escada. Quando você começa a sua vida, você sabe você sabe falar? Você sabe comer? Você sabe andar? Você não sabe nada disso. E o que você faz? Você começa a buscar e crescendo e se desenvolvendo e aprendendo. As pessoas vão te ensinando a fazer. Daqui a pouco você está andando, daqui a pouco você está falando, daqui a pouco você está comendo sozinho. Ou seja, a vida é uma crescente. Agora, você já viu uma pessoa que aprendeu a se alimentar sozinho com 15 anos ter que voltar
alguém ensinar essa pessoa a comer? É só se houver um problema de saúde. Mas, pela lógica, o aprendizado que essa pessoa passou não deixa ela voltar. Uma mente, uma vez expandida, jamais ela volta ao seu estágio inicial, como é o conhecimento. Então, primeiro de tudo, quebra essa crença aí que a vida é uma roda gigante. Não, a vida não precisa ser uma roda gigante. É se você quiser, mas a vida pode ser uma escada. Beleza? Olha só uma coisa interessante que eu quero conversar com vocês. Quando você está subindo essa escada, quando você está começando a aprender e entender o teu negócio, eu quero te falar três coisas, né, que eu acho que aqui é bem importante, né? Eu coloquei aqui sobre o controle financeiro, até está errado isso daqui, né? Porque na verdade, assim, eu vou falar sobre o seu segmento, sobre controle financeiro e sobre controle de pessoas, tá? Eu quero falar sobre o controle de pessoas. Então, até está errado esse slide aqui. Deixa eu até ver se eu consigo organizar isso aqui agora. Vamos lá. Controle de pessoas. Já vamos ajustar aqui, ó. Aqui é tudo ao vivo. Aqui a aula é tudo ao vivo, meus caros. A gente não tem... Ó, vamos lá. Aqui para aqui. Vamos lá. Controle de pessoas. Maravilha. Não sei se o nome a gente pode até falar sobre controle de pessoas, mas eu acho que eu vou mudar esse nome aqui também. O que vocês acham? Ó, vou colocar aqui, ó. Não é controle porque você não vai controlar ninguém. É gestão de pessoas. Isso. Fica muito mais bonito. Fica legal. Aí, ó. Maravilha. Agora a gente pode falar. Bom, vamos lá. Sobre o seu segmento, todo mundo que vai empreender, né, todo mundo que escolhe um mercado para atuar, você precisa entender o seguinte: no momento que você escolhe um mercado para atuação, você precisa estudar sobre esse mercado, porque são vários fatores importantes. Por exemplo, você precisa entender a fundo o mercado para que você possa trazer inovações, porque se você está no mercado maduro, onde esses dias me perguntaram assim, Altair, é um bom negócio eu ter uma loja de roupa infantil? Falei, pode ser um bom negócio, tudo é um bom negócio. Se você tem público, você tem um bom negócio. Agora, o que acontece? No mercado, onde já tem grandes marcas estabelecidas, onde você tem grandes players, grandes empresas que concorrem naquele segmento, o que você tem que entender? Que você vai ter que criar mecanismos, você vai ter que desenvolver dentro da tua empresa alguns procedimentos para gerar valor para o teu cliente, para a percepção do teu cliente de valor ser muito maior do que a sua concorrência. Então você precisa entender o quê? Do teu segmento. Qual que é a grande necessidade do teu cliente? Um dos grandes erros que os empreendedores cometem é querer copiar a concorrência. É importante você ver a concorrência, mas o teu olhar ele precisa estar sobre o cliente. Por quê? Porque é o cliente que vai realmente te mostrar qual que é o caminho. Porque se seus concorrentes estiverem errando, estiver todos caminhando para dentro do buraco, só que eles têm condições financeiras, né, e já acertarem outras coisas para poder errar, você não pode. E aí você vai estar indo para o buraco também. Você vai quebrar primeiro porque você não tem capital de giro necessário. Então você precisa entender que o conhecimento do mercado é muito importante. Porque tem gente que vem para o mercado, abre uma empresa, ele não conhece nada, aí ele é obrigado a ficar junto com o gerente, ele é obrigado a acreditar no que o gerente fala, ele é obrigado a acreditar no que o supervisor fala, no que o funcionário fala, porque ele não tem nenhuma ideia do que pode ser aquilo. Agora eu te pergunto, como que você vai fazer a gestão de um negócio que você não tem nem ideia de como aquilo funciona? Você precisa aprender, e isso é pura verdade. Todos os negócios que o empreendedor não conhece, não aprofunda e terceiriza isso para outras pessoas, com certeza ele vai ter problema no futuro. E isso eu não estou dizendo que você é obrigado a entender operacionalmente como funciona, mas dependendo do nível do teu negócio, você precisa entender até o operacional. Vou te dar um exemplo. Você vai abrir uma padaria hoje. Altair, vou abrir uma padaria. Quando você abre a padaria, o que você vende? Pão, né? Se você nunca fez um pão na vida e não entende nada disso, você vai contratar um padeiro, certo? Sua empresa é pequena, você não pode contratar mais de uma pessoa, vai contratar ali um balconista, vai contratar alguém ali para ajudar, mas você tem ali um padeiro que vem todo dia de madrugada fazer o pão para você. E se esse padeiro, e aí você tem uma receita, né, com pão doce, pão salgado, doces que ele faz ali, né, o padeiro, o confeiteiro faz um monte de coisa lá, e é o que acontece, você não entende nada disso. Aí o cara fala o seguinte, cara, eu vou deixar esse cara na mão porque esse cara é muito chato. E aí o cara vai e pede demissão. E aí você não consegue, de forma nenhuma, arrumar uma pessoa rapidamente para substituir essa pessoa.
Como é que fica o teu negócio? Você fecha a tua padaria porque você não tem pão para vender? Você cria essa insatisfação para o teu cliente porque você não entende nem como fazer, nem como chegar? Então, assim, nessa questão do teu segmento, você tem que saber onde você contrata mais pessoas para a função daquela sua função principal. Você precisa conhecer muito bem, fazer network com outros estabelecimentos, né, outros donos de estabelecimento daquele segmento para você conhecer profundamente aquilo, fazer amizade, pedir ajuda, interagir, agregar valor. Você precisa profundamente conhecer do teu negócio. Então, assim, um dos grandes erros que a maioria das pessoas quebram é não conhecer perfeitamente o teu negócio um pouco, o segmento do teu negócio um pouco a fundo, porque conhecendo isso, você vai conseguir vencer muitas dificuldades, você precisa entender isso, beleza? Uma outra coisa importantíssima que eu quero te falar, controle financeiro. Gente, tem muitas pessoas que não sabem quanto elas estão lucrando. Você pergunta para a pessoa assim, quanto que está o lucro da tua empresa esse mês? Ela fala aqui, sobrou no caixa 20 mil, eu tenho no caixa 30 mil. Mas o que você não tem no caixa não quer dizer que você tem lucro. Por quê? Você pode ter um dinheiro sobrando no caixa que efetivamente não seja lucro. Entendeu? Então, assim, o lucro ele é apurado pela contabilidade, você lança ali todas as despesas, todas as receitas, né? E aí você, é diferente do caixa, você vai fazer no período que aquela despesa aconteceu, né? Então, se você pega, por exemplo, eu estou aqui em fevereiro, a despesa aconteceu em fevereiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer essa despesa aqui em fevereiro, por mais que eu vou pagar essa despesa lá em março. Você entendeu? Então, por exemplo, se você reconhece essa despesa aqui agora, o dinheiro que está lá no teu caixa em março ainda, quando chegar dia 1º de março, que você ainda não pagou essa despesa, ele não é um lucro da tua empresa. Ele está ali no caixa da tua empresa, mas ele já tem compromisso. Então o lucro é depois da apuração, depois que você calcula tudo, você tem um lucro. E muitos empreendedores não sabem nem se cada preço do seu negócio realmente tem uma lucratividade. Por quê? Porque ele não faz o cálculo por produto, por serviço. Ele está simplesmente vendendo, está sobrando um dinheiro e ele está falando, eu estou no lucro e sigo em frente. Um grande erro. Na precificação, você precisa considerar todos os seus custos fixos, os custos variáveis, as suas despesas. Para quê? Para você poder formatar o teu preço, formar o teu preço de forma correta. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Você pode estar tendo lucro em um produto e prejuízo em outro produto. E aí você poderia ter uma lucratividade maior, às vezes você está operando até próximo do prejuízo. Por quê? Porque você não fez esse estudo. Às vezes o mercado, por exemplo, está vendendo um produto a R$30, você está vendendo a 20, a R$25. Pô, isso é legal? Se estiver dando lucro. Porque pode ser que a maioria vende a 30, porque é o lucro esperado dentro daquele produto. Então você precisa entender isso muito bem e ter um controle financeiro muito adequado para que você possa ter sucesso, tá? Uma outra coisa, deixa eu voltar aqui. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho extremamente importante. O controle financeiro, uma boa gestão do teu fluxo de caixa, ele vai determinar o teu capital de giro. Eu vou gravar depois outros vídeos falando sobre isso, mas entenda uma coisa que é muito importante para você que quer gerir uma empresa. O capital de giro é aquele capital que você precisa pagar as suas contas. Por que você tem que ter um controle? Porque quando você abre uma empresa, você tem lá R$100 mil, você coloca no caixa da empresa. Para que esse dinheiro? Você provavelmente fez as provisões de folha de pagamento que você tem que ter dos funcionários, as despesas fixas, as despesas variáveis que você vai ter de acordo com as suas vendas no começo do negócio, até que você atinja o quê? Um ponto de equilíbrio. Mas por que você tem que ter o controle de fluxo de caixa para você saber qual é o valor do capital você precisa? Porque é o seguinte, se você tá pegando do teu fornecedor e está pagando com 30 dias e está dando crédito para o teu cliente de 90 dias, isso vai descompassar. Então, assim, vai chegar uma hora que você está pagando muito mais para o teu fornecedor e recebendo muito menos do teu cliente. Se você está fazendo isso, você precisa ter dinheiro em caixa, senão você precisa fazer as suas compras com um prazo maior de pagamento e não estender muito o prazo para o teu cliente, ou seja, você tem que cobrar ou à vista ou no máximo
prazo, 30 dias para você poder receber. Então, tem muita gente que não faz esse controle. Dia 20, por exemplo. Dia 20 eu tenho o meu vale para pagar de funcionários. Será que eu tenho dinheiro em caixa realmente para pagar esse vale? Ou será que, se não cair, se eu não tiver dinheiro, eu uso o limite do banco? E aí, muitas empresas têm de lucro líquido 8, 7, 10%. Quanto o banco cobra para você usar o cheque especial? É isso aí. Então, se você não tem um controle financeiro, o que vai acontecer? Vai acontecer que você, infelizmente, vai levar a sua empresa em pouco tempo para quebrar. Então, você não pode fazer isso, não pode ser totalmente irresponsável e precisa realmente aprender como fazer o controle financeiro da tua empresa. E lógico, a gente pode te ajudar, pode te ensinar, pode te mentorar, pode fazer tudo por você, sendo, lógico, que você queira fazer, queira evoluir, queira aprender, porque essa decisão sempre é sua. Bom, gestão de pessoas. Gente, uma das maiores dificuldades da pequena empresa é contratação de pessoas e montar um time, montar uma equipe que realmente vai dar resultado. Mas, Altair, por quê? Primeiro, o empreendedor, ele nem conhece o perfil dele comportamental. Ele não sabe se o perfil dele está adequado para a função dele de CEO de uma empresa. Você pode ter 1 ou 2 funcionários, ou 5 ou 10 funcionários. Você é o CEO de uma empresa, é você que determina a regra, é você que dá a velocidade para o teu negócio. Então você precisa entender do teu perfil, se você está adequado a ocupar essa função de liderança. Por incrível que pareça, mais de 70% dos líderes de uma pequena empresa, de uma média empresa, não estão preparados para poder realmente gerenciar uma empresa. E detalhe, eles não conseguem enxergar isso, não ouve ninguém, eles acabam seguindo a tua intuição e eles não querem ouvir. Às vezes, colaboradores vêm de alguma forma falar, trazer ali para eles algumas informações que dá aquele sinal que ele precisa mudar, mas ele não ouve, porque ele está sozinho, ele está isolado. Por isso, muito importante você se relacionar com outros empreendedores do teu setor, de outros setores, para que você possa entender de gestão de pessoas. Então, assim, o primeiro passo, e eu falei muito isso, a gente tem muito conteúdo. Inclusive o Thiago Cana, que é um dos grandes especialistas de contratação de pessoas, de gestão de pessoas, cedeu para a gente um conteúdo bônus para o nosso treinamento para ajudar de verdade você a entender essa questão de perfil comportamental. Sabe por quê? Porque quando você contrata errado, e você geralmente vai contratar errado, por quê? Porque a pequena empresa ela vai pegar um currículo de uma pessoa e falar, pô, esse cara aqui tem 10 anos de experiência na área, tá ótimo, vou contratar. Olha, trabalhou 2 anos, 3 anos, 1 ano, 1 ano e meio, formando aqui 10 anos de experiência na área. Esse cara é bom, vou trazer esse cara para o meu negócio. E aí o que acontece? Esse cara trabalha 1 ano, 1 ano e meio, ele sai da tua empresa também, e você fala, poxa, eu pensei que esse cara era bom, eu contratei esse cara, agora vou ter que contratar uma outra pessoa de novo, e isso vai te desgastando. Mas por quê? Porque você ainda não aprendeu ainda sobre perfil comportamental. Por quê? Porque não é o currículo que ele tem 10 anos de experiência, quer dizer que ele vai servir para a sua função. Você tem que fazer um perfil da vaga que você precisa, dizer se você quer uma pessoa mais comunicadora, mais analista, uma pessoa mais planejadora, uma pessoa mais executora. São 4 perfis, então você tem que traçar o perfil daquela vaga e depois você buscar um colaborador com o perfil daquela vaga. Não é simplesmente assim, você pega uma pessoa que tem currículo. Por quê? Porque se você não entender quem é essa pessoa, se ela está realmente adequada, se no momento que você contratar, como essa pessoa está, quais são os comportamentos, as crenças, a metodologia mental que essa pessoa realmente processa todos os dias dentro do teu negócio. Isso é o mais importante. Por quê? Porque o aprendizado, a experiência, é lógico, eu não vou contratar uma pessoa que não é contadora para trabalhar na contabilidade. Pelo menos ela tem que ter se formado em contabilidade, ter os conceitos básicos da área. Mas você precisa olhar essa questão comportamental. E, gente, muita gente erra nisso daí. Agora, muita gente também fica com medo. Por quê? Porque fazer gestão, fazer crescimento da empresa... Quantos empreendedores me procuram e falam, tá aí, eu tenho medo de crescer e quebrar o meu negócio. Mas por que você vai quebrar o seu negócio? Que crença é essa que se você crescer, você vai quebrar? Você só quebra se você não tiver organização, se você não tiver controle financeiro, se você não conhecer sobre o seu segmento. Aí sim você quebra. Agora, se você souber tudo isso que eu estou te falando aqui, não tem como quebrar. Você tem controle da tua empresa. Você conhece as pessoas que trabalham na tua empresa e elas têm alta performance. Você tem controle de tudo que acontece dentro da tua empresa. Como a sua empresa vai quebrar?
Só se você fizer uma besteira muito grande. Então, não tem esse negócio, a minha empresa vai quebrar. E eu sempre falo para as pessoas, olha, é uma coisa que você tem que aprender. Você vai ter que ir mesmo com medo, tá? Você nunca vai afastar totalmente o medo, porque quando você afasta o medo, você afasta a cautela. Quando você afasta totalmente o medo de você, ou seja, pensa uma pessoa andando no meio da rua sem medo. O que vai acontecer? Ela não vai ter medo de ser atropelada, ela vai atravessar com o farol aberto, ela vai fazer coisas, né, vai falar com pessoas no meio da rua sem considerar que aquela pessoa pode atacar, ela pode fazer alguma coisa, ela vai andar sem limite. Então, uma pessoa sem medo também é uma pessoa sem limite. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que controlar o medo para ele não te atrapalhar. Esse medo ele não pode segurar você de ter resultado. Isso você tem que ter clareza. E aí você tem que ir com medo mesmo. Porque assim, se você não for com medo, não tem jeito, né? Você vai realmente precisa entender isso, né? Que você vai ser realmente afetado e você vai ser uma pessoa que provavelmente não vai ter resultado se você esperar o medo para você poder sair do lugar. Então precisa pensar muito nisso, precisa pensar que mesmo com medo. Agora vamos aqui num outro conteúdo importante que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é muito rico e eu acho que vai ajudar sem dúvida. É o seguinte, ó. O que acontece? Quando você está trabalhando, está construindo, né, os seus objetivos e você está construindo, na verdade, a tua empresa, você precisa entender o seguinte, você tem coisas que você pode já vir dentro das habilidades que você construiu onde você trabalhou, você já pode ter tido muitas habilidades desenvolvidas, mas você precisa entender que você vai ter que desenvolver outras habilidades. É natural isso, você tem que aprender novas coisas, você tem que aprender novas habilidades. E aí é o seguinte, como que você constrói essas novas habilidades, que é o que quero falar com você, porque no momento da construção, no momento que você começa a querer construir essas habilidades, você precisa ter o mindset, você precisa ter a mentalidade, saber que você vai precisar sim, vai precisar, tá? Deixar crenças para trás. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu até mostrei aqui, a gente tem vários conhecimentos de novos livros. Tá vendo essas caixas aqui? Essas caixas são aqueles costumes, aquele modelo que você tinha mental que hoje você não pode ter mais. Por que, Altair, eu não posso ter mais esse modelo? Porque com certeza absoluta, não são aqueles comportamentos, não são aquelas habilidades, não são aqueles conhecimentos que você tinha do lado de cá que vai te ajudar, que vai proporcionar você hoje a ter um resultado expressivo lá do outro lado. Esquece isso. Você precisa construir uma nova pessoa para construir um novo resultado, para construir uma nova realidade. E se você não se desenvolver nesse ponto, você pode ter certeza, você vai sofrer muito, porque você vai tentar... É a mesma coisa de você falar o seguinte, olha só, se você pegar uma pessoa hoje que é um jockey e que vai montar num cavalo, se essa pessoa ela tem ali 2 metros de altura, você acha que essa pessoa vai ter sucesso ali? Ela não vai ter, porque o cavalo não vai sair nem do lugar. Da mesma forma que você pegar um jockey e colocar ele para jogar basquete, vai ter muita dificuldade, porque só tem pessoas altas lá e a pessoa precisa entender que você precisa construir tudo isso, porém, essa construção ela vai demandar de você uma adequação. Então, assim, primeiro de tudo, por isso que antes de você começar a empreender, você precisa saber se você realmente é empreendedor, se você realmente tem o perfil empreendedor. Por quê? Porque são coisas que você traz dentro de você que é muito difícil você construir. Tá? Não que são dons, tá? É diferente, você desenvolve habilidades, mas a sua estrutura psicológica ela precisa estar preparado para você poder empreender. E aí você tem que entender. Existe um livro que fala assim, por que umas pessoas têm sucesso e outras não? E aí traz muita questão da mentalidade construtiva e da mentalidade fixa. A mentalidade fixa é você saber que você é desse jeito e não tem como mudar. A construtiva não. Hoje eu estou assim. Amanhã eu desenvolvo uma nova habilidade e eu estou de outra forma. Porque existe uma ilusão no mercado, né? Na verdade é o seguinte, como que você vê o mercado? Como que você vê? Deixa eu ajustar aqui. Beleza. Eu tirei a câmera um pouquinho para poder acelerar um pouquinho o nosso conteúdo aqui e não ficar aqui muito pesado, tá bom? Olha só, como você vê o mercado hoje? E como ele é de verdade.
Hoje, quando você chega para empreender, você olha um monte de empreendedores de sucesso, pessoas tirando foto no Instagram, pessoas mostrando seus resultados, só que eles mostram os seus palcos, eles não mostram os seus bastidores. Essa é a questão. E a construção, o desenvolvimento de qualquer empresa é desafiador para todo mundo. Então, assim, não tem como você olhar e falar assim, eu vou me desenvolver, eu vou crescer com o tempo, e você precisa entender isso. Mas quando você olha para como é o mercado e para como de verdade ele se mostra, você fala o seguinte, cara, eu não vou dar certo, eu não tenho capacidade, na minha empresa dá tudo errado, na minha empresa eu quero crescer, mas eu não consigo. Cara, mas por que dá errado? Por quê? Porque o mercado é de construção, porque o mercado é de dor, é de desafio. Então crescer dói, se organizar dói, ter gestão dói, tudo é um desafio, nada é fácil na vida. Eu gravei esses dias um vídeo falando que nada é fácil, e realmente nada é fácil. Então você precisa entender que o processo de desenvolvimento ele vai acontecendo passo a passo. Você hoje aprende algumas coisas, amanhã aprende outra, aprende outra, aprende outra. Isso pode durar 2 anos, 3, 5, 10 anos aprendendo. Tá? Porque quando você olha um cara de sucesso, às vezes ele está 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Só que você começa hoje e você quer ter o quê? O mesmo sucesso que esse cara tem. E, cara, assim, um dos fatores muito importantes, eu tenho falado com empreendedores e empreendedoras em todo o Brasil, é o tempo. Né? O tempo é um dos fatores de sucesso. Você precisa esperar o tempo para que você possa realmente atingir alguns objetivos. Então tem pessoas que começam a empreender em 6 meses e querem ter resultado expressivo. E ela se frustra porque ela não tem esse resultado. Você não precisa se frustrar. Você precisa entender que há um tempo para todas as coisas, né? As pessoas precisam. E coisas que você pode fazer na sua empresa, o que você pode fazer hoje na sua empresa para você poder encurtar o tempo do teu crescimento, para que você possa crescer, se desenvolver? É isso que você tem que perguntar. Hoje, tem muita gente ainda, de verdade... Opa, deixa eu voltar aqui. Tirar aqui a câmerazinha. Tem muita gente que de verdade ainda não entendeu que ela precisa estar em todos os dispositivos, estar com presença online para que ela possa crescer de forma acelerada. Por quê? Porque a coisa mais democrática que foi criada foi a internet, possibilitando pequenos empresários, médios empresários a competirem com grandes empresas. Então hoje você precisa estar presente. Não adianta você falar o seguinte, eu vou ficar quietinho no meu canto aqui, eu não quero aparecer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não é querer. Você, como empreendedor, você precisa fazer aquilo que é necessário que seja feito para que você possa ter sucesso. Não adianta você pensar diferente. Beleza? Eu acho que assim, como empreendedor, você tem que entender, eu preciso ser protagonista. Eu preciso ser protagonista. Não adianta. Se você não for protagonista, se você não buscar esse desenvolvimento, se você não buscar essa crença de que você realmente precisa fazer o que precisa ser feito, você vai patinar durante muitos anos e não vai chegar a lugar nenhum. E aí você fica ainda esperando por outras pessoas. Você espera pelo teu amigo, você espera pelo teu colaborador, você espera pelo teu cliente, você espera por todo mundo. Então, saia dessa inércia, se apresente para o seu público, não adianta ficar com medo. Como eu te falei, Altair, vão me julgar. Vão te julgar se você fizer certo, vão te julgar se você estiver errado, vão te tacar pedra quando você crescer, quando você for de sucesso. Alguém vai falar que você é um cara que faz as coisas erradas, que faz esquema, que faz isso, que faz aquilo. Vão te julgar. Se você tiver fracasso, vão te julgar porque você é um cara que não tem atitude, que é um cara que não faz o que tem que ser feito. Então, assim, julgamento sempre vai ter. E você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar em fazer aquilo que realmente você precisa fazer. E aí, o que você tem que pensar? Quando uma empresa, um empresário se torna inquebrável, é quando ele aprende a gerir o seu negócio. E quando ele se torna inquebrável, quando ele consegue de verdade entender que tudo depende dele. Ele assume esse protagonismo. E aí você começa a buscar conhecimento. Então, assim, para você montar uma equipe, não necessariamente você precisa saber de tudo, mas você precisa entender como motivar essas pessoas, como incentivar essas pessoas a atingirem seus objetivos, porque é a única forma de você de verdade realmente crescer. É com pessoas
como equipe, você precisa ter um time, você precisa ter pessoas que estão dispostas realmente a te ajudar a alcançar os seus objetivos, da mesma forma que você, como líder, precisa estar disposto a ajudar essas pessoas a alcançarem seus objetivos. É esse o papel da liderança, é facilitar, é ser um facilitador, é ser um doador, é ser uma pessoa que realmente está ali para servir, está ali para realmente ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Não é para ficar apontando, mandando, não. É lógico, você descentraliza todo o serviço, descentraliza, assim que possível, o comando da tua empresa, mas o que vai te tornar inquebrável é o conhecimento. Não adianta você pensar que você se torna inquebrável por uma mágica ou por algum poder especial. Não, é um conjunto de informações, de aprendizados, de modelo mental, de estrutura psicológica, de liderança, é que vai te transformar num empresário inquebrável e numa empresa inquebrável. Não adianta você pensar que vai acontecer uma mágica, porque grande parte dos empresários que eu acompanho, às vezes eles sonham que vai acontecer um momento, não tem um momento mágico. O momento mágico é passo a passo, é todo dia. Antes de eu compartilhar com vocês aqui uma coisa importante, eu tenho uma frase aqui que eu acho muito legal. Não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Napoleão Hill. E a pura realidade. Se você não está aberto para o novo, se você não está preparado para enxergar um mundo de possibilidades que se abre todos os dias à sua frente, você não vai prosperar, você não vai crescer. Então, qual que é o grande segredo de você administrar uma empresa? É você ter a certeza que aquela escada que eu mostrei para você lá no começo, deixa eu ver se eu consigo voltar nessa escada aqui para te mostrar. Ó, essa escada que eu te mostrei aqui no começo, essa é a vida do empreendedor de sucesso. Degrau, degrau, degrau por degrau, até você chegar lá. E quais são, né, os passos que você precisa para subir cada degrau? O conhecimento. Você precisa entender que gerir uma empresa realmente não é fácil, ser administrador de uma empresa não é fácil. A pessoa passa 4 anos aprendendo a administrar uma empresa. Aí você abre um negócio, você acha que da noite para o dia você vai aprender a administrar uma empresa sem buscar conhecimento, sem estudar. Você não vai conseguir fazer isso. Então você precisa entender que você precisa estar aberto para o novo, você precisa estar aberto para o conhecimento, para as coisas que você precisa aprender. Então, assim, não adianta você olhar e falar o seguinte, eu vou fazer da forma que eu quero, eu vou vencer da... Não, você vai vencer seguindo regras, existem regras universais. Tudo que você planta, você colhe, tá certo? Não adianta você falar o seguinte, não, eu vou plantar manga e vou colher pera. Não vai acontecer isso não, meu amigo. Esquece isso. Então você precisa ter integridade, você precisa ter uma liderança compartilhada, você precisa ajudar os seus colaboradores, você precisa ter parceria com seus clientes, você precisa gostar e ajudar os seus fornecedores. Tem muita gente que acha assim, eu estou pagando um fornecedor, esse fornecedor é obrigado. Ele não é obrigado, ele pode também não querer você como cliente. Então, assim, tenha um bom relacionamento com seus fornecedores. Quando você ligou para um fornecedor seu e agradeceu por ele sempre cumprir ali com você, ele pode também te ligar e te agradecer como um cliente, mas você também pode, porque graças a esse fornecedor que cumpre a regra, que te ajuda, que te entende, a sua empresa está crescendo e você consegue entregar o teu produto e prestar o teu serviço. Então tudo é relacionamento. Então, assim, quando eu paro para pensar o que leva uma empresa a se organizar na parte administrativa e ter sucesso, é justamente isso. É você entender que você precisa, criando aos poucos, né, como fazer de forma organizada os seus processos, precisa entender como motivar e gerir pessoas, e você precisa ter um controle financeiro muito eficiente do teu negócio para que você possa medir teu resultado e tomar a ação com base nesse resultado. E aí eu te pergunto, né, qual é realmente o seu real valor? Qual o seu real valor para a sociedade como empreendedor, para as pessoas que trabalham com você como colaboradores, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para o meio ambiente que você vive? Qual é o seu real valor? É isso que você tem que se perguntar como empreendedor. Por quê? Porque quando você se conhece, quando você sabe do teu potencial, quando você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente está ali para ajudar, para fazer as coisas realmente da forma que precisam ser realizadas, o que acontece? Você consegue impactar os seus colaboradores, você consegue impactar os seus fornecedores, os seus clientes e o meio ambiente que você está. E aí, a única coisa que sobra aí para você em tudo isso é um crescimento, é lucratividade, é você atingindo os seus objetivos. Então, meu amigo, minha amiga, empreendedor e empreendedora, olha só,
Vamos lá, a gente começou falando, eu não consigo administrar minha empresa da forma que eu quero, mas você percebeu agora que muitas vezes você não estava fazendo aquilo que é necessário, você não estava buscando um conhecimento que é necessário, você não estava se preparando. Estou mexendo aqui, estou atrapalhando as coisas aqui. Deixa eu tirar aqui. Você não estava preparado, né, para administrar a sua empresa porque você não enxergava o teu papel. E agora você enxergando o teu papel, agora você entendendo sobre o que pode ser feito, você entendendo que você pode motivar as pessoas, contratar certo, que você pode administrar melhor financeiramente o teu negócio, medir melhor o teu lucro, realmente, e aprender como fazer, aprender do teu segmento, estudar, fazer parcerias com seus colegas de profissão, fazer parceria com empreendedores que estão também na sua área, porque não existe negócio de concorrência. Você pode trocar informação, você pode ajudar, desde que você esteja aberto também para ensinar, porque tem muita gente que só quer ir lá e só quer aprender. Não, você precisa também ensinar. E é isso, pessoal. Administrar uma empresa não é uma tarefa impossível, mas é uma tarefa que exige conhecimento, dedicação e a busca contínua por melhoria. Fazendo isso, eu tenho certeza que você se torna um empresário inquebrável e vai ter, sem dúvida, muitos e muitos sucesso. Beleza? Vamos juntos sempre, é só o começo. Vamos lá, muito obrigado pela audiência. Continua acompanhando, se inscrevendo aqui no canal, se inscrevendo aqui nas nossas páginas para que a gente possa ajudar você como empreendedor a se tornar cada vez mais um empresário inquebrável. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.